É uma honra tê-lo aqui nessa tarde. Em nome do Programa de Formação para a Docência do Ensino Superior, Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, PAAP, a COIDEA e IDEA, em nome de todos os nossos colaboradores da nossa equipe de formação, eu, professora Maria José, professora Dijane, professor Emanuel, professor Gilberto, nossos técnicos, Sérgio, Nathalie e Adriana, nós acolhemos a todos e desejamos uma excelente webconferência. Informamos que essa é a nossa 35ª durante a quarentena da Covid-19, e nós temos a honra de ouvir o professor Dr. Cleidivan Alves dos Santos, com a webconferência A Identidade Profissional do Professor Universitário, Desafios e Perspectivas. Informamos a todos que a webconferência tem duração de 1 hora, mas esperamos que todos permaneçam até o final para o debate, né, o diálogo com o professor. Também solicitamos que quem não estiver, quem não for fazer perguntas, né, e não se manifestar sobre a webconferência, que mantenha o seu microfone desligado e só ligue em caso de contribuição para a webconferência. Informamos ao professor que estamos aqui à disposição dele para qualquer questão técnica e solicitamos a todos que coloquem seu nome completo, campus da UFC, para fazermos a frequência da webconferência. Então, em nome da EIDE e do Programa de Formação para a Docência do Ensino Superior e de toda a equipe, desejamos a todos uma excelente webconferência e o senhor professor está com a palavra, professor Cleidivan. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de dizer que é um prazer, né, imenso estar socializando com vocês esse momento. Quero também parabenizar a equipe pela iniciativa, né, porque eu achei bastante interessante o formato, como vocês estão trabalhando, essa questão da formação pedagógica dos professores. Todos estão me ouvindo? Sim, professor. Então, assim, eu sou o professor Cleidivan, né, sou doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou especialista em docência do ensino superior e coordenação pedagógica. Tenho a formação em pedagogia e também a formação especial na matemática. Atualmente, né, eu sou coordenador do curso de pedagogia da UFDPA, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, recém-desmembrada da Universidade Federal do Piauí, e eu atuo como docente nos cursos de pedagogia e matemática, trabalhando as disciplinas pedagógicas. Eu trabalho com as disciplinas pedagógicas no curso de matemática, e no curso de pedagogia a gente trabalha com todo o processo de formação dos futuros pedagogos, né? Gosto demais da matemática, tanto que mestrado e doutorado, eu tentei unir a parte pedagógica, né, juntamente ao ensino da matemática, né? E aí fui convidado para a gente conversar um pouco sobre a identidade profissional do professor universitário. A gente sabe que hoje é discutido em vários setores a importância dessa identidade profissional docente, né? Como e de que forma a gente pode adquirir ou construir essa identidade profissional? Porque a gente já sabe que, antes, de forma enganosa, as pessoas diziam que ser professor era vocação, né? E a gente sabe que hoje, através das pesquisas, já foi demonstrado que professor é profissionalização, é um processo, né? Nós vamos nos profissionalizarmos para sermos professores, né? E daí a necessidade da gente buscar essa identidade, que é o que a gente vai tentar discutir aqui. Lembrando que dentro dessa identidade se faz necessário que a gente faça, né, uma ligação, porque não se constrói uma identidade profissional docente sem estar atrelada à formação e à prática desse professor, né? Então, inicialmente, eu trago aqui
3 conceitos de identidade, para que a gente possa refletir acerca disso, né? Primeiro, eu trago um conceito de Hall, que compreende a identidade como múltipla, uma vez que não é vista categoricamente como algo estável, mas como uma construção contínua experienciada pelos indivíduos nos seus cotidianos. Então, a gente sabe que cada indivíduo, no seu dia a dia, no seu fazer docente, no seu fazer como cidadão, ele tem essa múltipla busca da identidade, né? E aí é preciso que a gente compreenda, como o Ciampa aqui vem complementar, essa identidade como metamorfose, como mudança, como constante transformação, né? E isso porque nós somos seres históricos, então nós temos a nossa história de pessoas que está vinculada ao contexto histórico, ao contexto social e aos nossos projetos pessoais e profissionais. E aí vem do BAR, né, que vem dentro da perspectiva sociológica, que no doutorado eu estudei a identidade profissional do professor formador de futuros professores de matemática. E aí eu, dentro dessa perspectiva, assim, só que reforçando, eu estudei mais do BAR, né, que vem dizer que a formação da identidade ela está intrinsecamente relacionada às representações pessoal, à imagem do eu, que ao se deparar com fatores externos, passa por um processo de mudança constante. E assim, eu acredito que é um dos conceitos que mais se aproxima dessa dinâmica do ser professor. Porque a gente sabe que essa busca contínua, essas representações pessoais, tanto da nossa vida como estudante, da nossa vida como profissional, da nossa vida enquanto cidadão, ela vai nos fomentar uma imagem, e essa imagem que nós vamos criar, baseada naquilo que nós acreditamos e nos fatores externos, dos quais nós convivemos, nós iremos passar por constantes mudanças. E aí, um questionamento que a gente faz é: quem são os professores que atuam no ensino superior? Né? Quem são os professores que atualmente atuam no ensino superior? E aí a gente primeiro traz aqui a nossa LDB, que ela, em termos legais, né, de modo especial, né, ela não traz clareza sobre a legitimidade identitária do professor do ensino superior. Até quando ela diz que a formação para atuar no ensino superior faz-se a nível de mestrado e doutorado, né? Sendo admitido o especialista em algumas das situações. Mas a formação primordial para atuar no ensino superior é exatamente você ter a formação a nível de mestrado ou doutorado. E aí a gente vai começar essa discussão aqui acerca de quem é esse professor, qual é a sua identidade, qual a sua formação. E aí a gente reforça aqui a questão do que o Dias Sobrinho, o Charlian e o Maceto nos endossam, né, que é que a formação na pós-graduação, ela prioriza a formação de pesquisadores e que, na maioria das vezes, não discute de forma aprofundada as dimensões da docência, o que traz algumas das consequências que podem comprometer a prática educativa na universidade. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? É importante aqui, né, a gente pontuar que é importante que a gente pontuar que o fato de eu não ter formação pedagógica, eu não estou aqui dizendo que o fato de o professor não ter uma formação pedagógica na sua formação inicial não quer dizer que ele não seja um bom professor, ou que ele não será um bom professor no ensino superior. Mas também nós reforçamos a necessidade dessa formação pedagógica. Porque o que é que a gente vê nos nossos cursos de mestrado e doutorado? Até nos cursos de mestrados e doutorado da própria área da educação. A gente vê uma prioridade para a pesquisa e a formação pedagógica, as nuances que permeiam o ser professor, ela termina ficando no segundo plano. E é importante que a gente esteja atento a isso, né? Quer dizer assim,
A gente sabe que algumas instituições de ensino superior, elas, elas priorizam, por exemplo, uma formação pedagógica, né, dos seus professores. Por exemplo, eu conheço algumas instituições que elas oferecem curso de especialização em docência do ensino superior. Outras, elas acreditam que só a disciplina metodologia do ensino superior vai fomentar o professor de todas as competências e habilidades para trabalhar no ensino superior. E aí a gente sabe que esse professor que a princípio, não teve uma formação pedagógica, né? Um professor que, a princípio, ele fez o curso de, dando aqui um exemplo, um curso de bacharelado em engenharia civil, e de repente ele se torna professor. De que forma ele vai desenvolver o seu trabalho docente se ele não tiver essa formação adequada? É por isso que aqui eu quero até reforçar e parabenizar a toda a equipe de vocês aí da UFC, pela forma como estão trabalhando essa formação pedagógica dos professores. Porque a gente sabe que algumas instituições, esse curso de inserção à docência do ensino superior, ele não é muito significativo, pela forma como ele está sendo trabalhado, da estrutura que foi dado a ele, a forma como ele é organizado, que termina sendo em um dia, 2 ou 3, que não permite a esse professor que não tem a formação pedagógica, de aprofundar mais algumas questões inerentes ao ser e ao tornar-se professor. E aí é importante que a gente veja isso, né? Como nós vamos ajudar, ou como instituição, como é que ela vai promover a inserção coerente, tá, desse professor na docência. E isso é importante que nós estejamos atentos, porque essa identidade do professor formador, ela é identidade em permanente devir, porque o pessoal e o profissional, eles estão aliados, eles estão juntos, que nós somos seres históricos, né, que nós somos seres inacabados, que nos reinventamos através dos processos formativos. E daí a necessidade de nós buscarmos essa formação pedagógica para atuar coerentemente, né? Por exemplo, a gente vê muitas reclamações dos alunos em relação ao processo de avaliar de alguns professores, e muitas vezes esses professores não avaliam seus alunos da forma correta, não é porque eles não queiram, mas muitas vezes é porque eles não foram preparados ou não foram formados para trabalhar aqui a avaliação da aprendizagem da forma como deveria ser. Inclusive, até me coloco à disposição, se em outro momento quiserem, eu também trabalho, e já trabalhei com alguns professores da nossa instituição, a questão da avaliação da aprendizagem no ensino superior. Como avaliar no ensino superior? Também a questão do planejamento, né? O que é que nós percebemos? Que a necessidade do planejar. Porque enquanto professores, nós podemos ser improvisadores, mas nós não podemos improvisar sempre, tá? Nós somos improvisadores porque o nosso planejamento ele é flexível. Às vezes eu planejei toda a minha aula, mas no momento do desenvolvimento dela, houve algumas situações que eu tive que redimensionar aquilo que eu planejei. E aí eu vou improvisar baseando-se no meu planejamento, naquilo que eu organizei para desenvolver naquele momento, eu vou ali buscar formas de sanar aquilo que foi apresentado. Mas eu fiz o planejamento anterior. Então, aqui eu reforço que esses professores, a maioria dos professores que estão no ensino superior, eles buscam e eles têm essa necessidade dessa construção da identidade docente. Eles se veem como professor. Eu sou professor do curso de matemática e é do curso de licenciatura, e eu bato muito na tela com meus alunos, que muitas vezes eles dizem assim, eu sou matemático, mas eles não se veem como futuro professor de matemática. E aí eu digo para ele, vocês estão fazendo um curso de licenciatura, vocês necessitam incorporar a identidade do ser professor de matemática.
E muitas vezes a gente sabe que essa identidade ela não é construída porque o próprio professor ele não tem, o professor formador ele não tem essa identidade construída de professor, né? Muitas vezes ele se vê muito mais como pesquisador, que a gente vai discutir mais à frente, né? Esses dilemas que nós vivemos entre ser professor universitário e também ser pesquisador, né? Porque a gente sabe que alguns professores eles se veem muito mais como pesquisador do que como professores. E aí a gente tem, né, como a gente acabou de falar, esse desafio do ser e do se fazer professor universitário. Então, como reforçando aquilo que eu falei anteriormente, muitos professores não possuem uma formação pedagógica, o que pode gerar uma defasagem na aprendizagem dos alunos. Volto a reforçar. Existem professores que não têm essa formação pedagógica, mas eles buscam subsídios necessários para fazer uma aprendizagem, para fazer acontecer uma aprendizagem significativa dos seus alunos. Mas nós sabemos que essa formação pedagógica ela é imprescindível, desde o ato de planejar a aula, o desenvolvimento da aula, a reflexão acerca da aula, como também a avaliação dessa aula e também da aprendizagem do meu aluno. E aí, com essa lacuna que existe na formação pedagógica, muitas instituições de ensino superior criaram os programas de formação continuada. Esse programa de formação continuada, eles são de fundamental importância, porque eles conseguem suscitar, né, nos professores, e aqui especificamente nos professores universitários, competências, habilidades que vão alicerçar a sua prática educativa, que vão fazer com que ele possa atuar de forma intencional, de forma proposital. Eu costumo sempre mencionar que toda ação do professor é proposital. Toda ação do professor é de propósito, né? Ele tem um propósito. Tá? Se eu faço um estudo dirigido, eu tenho um propósito para isso. Se eu vou fazer uma aula expositiva, eu tenho um propósito. Se eu vou fazer uma dinâmica de GO e GV, eu tenho um propósito. Se eu levo os meus alunos para o laboratório, eu tenho um propósito a alcançar, os objetivos a alcançar. E isso é importante, né? E aí a gente sabe que essa formação pedagógica, ela vai me dar, por exemplo, a direção do meu planejamento. Muitas vezes, o que é que eu percebo? Eu já ajudei, antes de estar na Federal, eu trabalhei numa assessoria pedagógica de uma instituição de ensino superior, e eu percebia que a maioria dos planos de ensino, plano de curso, plano de unidade dos professores, eles vinham com os objetivos errados. Os professores elaboravam os objetivos para eles, professores, e não para os alunos, né? Então, é preciso que o professor conheça o planejamento adequado, que ele conheça como elaborar corretamente o objetivo e que objetivos ele quer alcançar. Mas ele precisa ter a consciência de que todos os objetivos eles têm que serem voltados para o público-alvo que eu estou trabalhando. Quando eu digo sensibilizar meus alunos na busca do conhecimento acerca da aplicabilidade da teoria matemáticas, das teorias da matemática. Eu estou aí elaborando um objetivo para eu, professor, e não para meus alunos. O que é que eu quero que esse aluno consiga, tá? No final do trabalho da minha unidade, da minha aula. Então, eu não posso, quando eu digo sensibilizar os alunos, esse objetivo é para eu, professor. O que é que eu quero que ele faça? O que é que ele alcance? Conhecer as teorias da matemática e sua aplicabilidade. Isso é que eu quero que meu aluno alcance. E aí eu volto aqui a reforçar a importância desse programa de formação continuada, que muitos professores, eles não valorizam como deveriam. Porque é preciso que a gente saiba que o fato de eu ter um domínio do conteúdo específico da minha área de formação, o conhecimento específico da disciplina que eu ministro, isso não quer dizer que eu serei um bom professor, ou que eu irei alcançar os objetivos. Por quê? Porque eu preciso aliar esse conhecimento específico ao pedagógico, ao saber ensinar.
E não é só o conhecimento do professor que é importante, mas sua capacidade de repassá-lo de forma didática aos alunos. Então, quando o aluno diz, quando a gente escuta o aluno dizer, o professor sabe muito, mas só para ele. Eu já escutei isso enquanto coordenador. O professor sabe muito, mas só para ele. A gente não consegue aprender com o professor. Então, ele está dizendo que esse professor precisa adquirir um conhecimento didático pedagógico. Então, assim, reforço que a formação dos professores universitários, no sentido de qualificação científica e pedagógica, é um dos fatores básicos da qualidade da universidade. Tá? Eu quero que compreendam que eu não estou aqui supervalorizando a formação pedagógica e colocando em detrimento a formação específica. Ambas têm que andarem juntas. Nessa construção identitária do professor universitário, é preciso que nós tenhamos consciência que a formação específica ela deve ser aliada, agregada à formação pedagógica, porque assim nós poderíamos promover uma educação de qualidade e a formação de futuros profissionais capazes de agir e transformar a sociedade onde estão atuando. Então, isso é importante. E aí, a necessidade também desse contexto de ser e tornar-se professor universitário, a necessidade dos saberes docentes, né? Os professores, eles sentem-se desafiados pela complexidade dos vários saberes envolvidos no ato de ensinar. E aí a gente sabe que, muitas vezes, alguns alunos, eles questionam, assim, professor, como esse professor, ele passou num concurso para ser professor universitário, se a gente não consegue aprender com ele? Quem era essa banca desse professor? E aí eu sempre busco esclarecer que a banca examinadora, por exemplo, de um concurso, ela julga aquela aula. O professor tem 24 horas para trabalhar, para elaborar a aula, e aí ele busca de todos os recursos necessários para dinamizar aquela aula. Agora, se ele vai dar continuidade a essa dinamização, a esse compromisso, a esse planejamento de todas as aulas, enquanto membro de banca, a gente não pode pontuar isso. Né? A gente não pode. Lógico que a gente sabe que numa aula didática, a gente já consegue perceber claramente algumas habilidades do ser professor no candidato. E aí a gente sabe que essa atuação enquanto professor, ela coloca esse professor em desafio dele buscar formas coerentes para poder alcançar os alunos, que a gente sabe que a sala de aula é um lugar heterogêneo, de várias identidades, né? Cada aluno tem a sua história de vida, né? Tem formas de pensar e agir diferentemente, e eu, enquanto professor, dentro dessa relação heterogênea, eu tenho que ter um discurso homogêneo, que venha atender a todos e a cada um. E aí eu preciso buscar a aquisição desses saberes docentes. Então, os saberes docentes, eles são essenciais para o aperfeiçoamento da prática educativa do professor. É preciso considerar a importância dos saberes das áreas de conhecimento, porque ninguém ensina o que não sabe. Isso é importante. Daí a necessidade de uma formação científica aprofundada, de uma formação específica da sua área de formação, de você buscar a cada dia, buscar aperfeiçoar o conhecimento da sua área específica para que você possa ajudar o seu aluno na construção do conhecimento. É necessário também conhecer saberes pedagógicos, pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções, no sentido da formação do humano. Então, esses saberes pedagógicos, eles são de fundamental importância, porque essa prática educativa, ela vai buscar a formação não só de um profissional, mas também de um ser humano. Essa formação holística, que hoje a gente tanto prima, que os nossos alunos, né, sejam profissionais holísticos,
capazes de atuar de uma forma eficiente e eficaz naquilo que a sua formação permite. É importante também adquirir os saberes didáticos, que trata da articulação da teoria da educação e a teoria de ensino, para ensinar nas situações contextualizadas. E é isso que é importante, os saberes didáticos, porque eu vou desenvolver uma prática contextualizada. O meu aluno vai perceber claramente que eu tento, que eu busco a cada dia, quando eu trabalho um conteúdo da minha área específica, eu sempre vou buscar aliá-la à sua aplicabilidade. Dentro da teoria da educação, a aplicabilidade dele dentro da sociedade, a importância da aquisição desse conhecimento, a dosagem desse conteúdo. Então, é de fundamental importância que o professor tenha esse saber didático. Tá? E também nós temos que considerar os saberes da experiência do sujeito professor, porque todo professor ele já traz consigo as suas experiências. Né? Todos nós já temos uma imagem do que é ser um bom professor. Tá? Por exemplo, muitas vezes, quando nós adentramos nos cursos de formações, nós reformulamos os nossos conceitos do que é ser bom professor, né? Qual é o professor ideal, porque muitas vezes a gente acha que o ideário de professor é um, e quando a gente começa a discutir, aprofundar as discussões acerca do que é ser professor, e quais competências e habilidades deva ter um bom professor, de que forma age um bom professor, como um bom professor ele contribui na formação dos seus alunos, a gente pode rever esses conceitos através desse curso de formação. Então, os saberes docentes, eles são essenciais. E aqui eu ainda acrescentaria a questão do saber curricular, né, que é o currículo da instituição que eu trabalho, eu tenho que conhecer. Eu preciso, enquanto professor universitário, conhecer qual é o perfil do aluno que o curso que eu trabalho, ou nos cursos que eu trabalho, pretende formar. Qual é o perfil do egresso? Que profissionais nós queremos formar? Quais são os objetivos do curso? Como esse curso está trabalhando, articulando a relação teoria e prática? E isso é importante, que esse professor tenha conhecimento para que ele possa trabalhar dentro das propostas pedagógicas e metodológicas que o curso elencou, para ele poder alcançar os objetivos do curso e corroborar, assim, com a qualidade do curso, com a imagem que esse curso tem diante da sociedade e também a forma como esses profissionais vão atuar. Então, é importante que os professores universitários eles possam e buscam também conhecer o PPC do curso dos quais eles atuam. Isso é de fundamental importância, porque assim eu conseguirei desenvolver uma prática pedagógica, uma prática educativa que venha atender aos anseios e aos objetivos do curso que eu trabalho. E aí a gente percebe, dentro das pesquisas realizadas, reforçam que muitos professores possuem essa lacuna na formação pedagógica e atuação docente, e demonstram dificuldade na utilização de novas metodologias, estratégias e materiais de apoio. Nós somos uma prova viva esse momento que nós estamos vivendo, né? Muitos de nós tivemos que nos reinventar. Estamos nos reinventando, buscando formas diferentes de suscitar o ensino, de desenvolver um ensino de qualidade. E aí esse professor, quando ele não tem uma formação adequada, isso vai implicar na forma como ele vai atuar, nas dificuldades que ele tem de adotar metodologias que venham atender a necessidade dos alunos. Porque a gente sabe que os nossos alunos, eles têm anseios diferentes, tá? Que eles buscam uma formação que venha trazer para eles uma dimensão de um todo, mas de uma forma atraente, tá? Onde ele possa ver a aplicabilidade daquele conhecimento.
E isso se faz na forma como o professor trabalha, as metodologias que ele adota em sala de aula, os recursos didáticos que ele utiliza, né? Eu posso ministrar uma aula utilizando, por exemplo, data show, isso é uma aula tradicional, porque eu não permito o diálogo, eu não permito a intervenção dos meus alunos, a contribuição desse meu aluno. Então, eu estou usando um recurso importante, atualizado, mas a minha aula não deixa de ser tradicional porque eu não dou espaço para meu aluno. Eu não dou espaço para a manutenção e efetivação de um feedback que venha enriquecer a discussão daquilo que eu estou trabalhando. E aí a gente reforça aqui que o exercício da profissão docente, ele requer uma sólida formação, não apenas nos conteúdos próprios da disciplina, como também nos aspectos correspondentes à sua didática, ao encaminhamento das diversas variáveis que caracteriza a docência, sua preparação e sua constante atualização. Os cursos de formação continuada é um momento ímpar, é um momento importante para nós nos reinventarmos enquanto professor. A gente discutir novas formas de ensinar e de aprender, para a gente discutir de que forma nós podemos desenvolver um ensino de qualidade que venha aliar a formação que a universidade prima, que é a efetivação do seu tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, é fundamental a participação ativa nesse curso de formação continuada, tá? Nesse curso de formação do ser professor, para que eu possa aprimorar a cada dia o meu fazer docente. Nós, enquanto professores formadores, nós precisamos ser conscientes e, ao mesmo tempo, conscientizar os futuros profissionais que suas atuações não devem limitar-se a atos formais isolados de um contexto, mas que eles devem ser encarados como uma atividade humana, né, gerada numa cultura influenciada pelas pessoas, pelo ambiente de trabalho, pela linguagem, pelas emoções. Vejamos aí as multifaces da nossa atuação. Enquanto professor formador, eu preciso conscientizar os meus alunos da importância dessa atuação deles ser dentro de um contexto, tá? Um contexto que leve em conta todas essas implicações da cultura, tá? Da convivência com as pessoas, do ambiente de trabalho, das emoções das pessoas, como elas apresentam ou se apresentam no dia a dia da sala de aula. Eu devo estar atento a tudo isso. E aí, o desafio que nós temos enquanto professor formador é valorizar a nossa educação, a nossa ação educativa, né? Tornando-a prazerosa, criativa e, de modo especial, tornando-a útil, garantindo a participação e o interesse por parte dos estudantes, assim como parte da comunidade, na perspectiva de proporcionar uma aprendizagem eficiente, de qualidade e contextualizada. Então, vejam os nossos desafios. E aí a gente fica se perguntando quantas atribuições são colocadas para nós desenvolvermos, né? Quantas coisas nós temos que aprender a adquirir, a desenvolver e a pôr em prática, especificamente. Então, assim, porque ser professor é uma ação complexa. É uma ação complexa. E aí o que eu estou tentando reforçar aqui é que a formação específica ela é importante, aliada a ela a formação pedagógica, para que assim eu possa desenvolver uma prática educativa que tenha todo o viés da formação holística do meu aluno. Tá? E aí é importante que eu, professor, esteja munido de ferramentas adequadas para desenvolver essa relação com o meu aluno, com os meus colegas de trabalho. A Tânia Zaguri, até ela elenca em alguns momentos, que a relação professor-aluno ela é uma relação democrática, deve ser uma relação democrática, harmoniosa, tá? Mas que nós não podemos deixar de lado o papel que cada um exerce nessa formação.
de quem é a função de ensinar e de quem é a função de aprender. Eu aprendo com o meu aluno? Aprendo. Isso sem dúvidas. Mas enquanto professor, e principalmente professor universitário, né, eu tenho que me preparar adequadamente para ajudar esse meu aluno. Embora eu aprenda com ele em algumas situações, mas eu tenho que estar munido de conteúdos específicos, conteúdos pedagógicos, a minha própria experiência de vida, a minha experiência enquanto profissional, para poder ajudá-lo a aprimorar o conhecimento que ele já tenha ou que ele está adquirindo. As instituições de ensino superior, elas compreendem, né, esse espaço de formação como lugar de autonomia do profissional. E o profissional se sente muito mais desafiado e cobrado a investir na sua permanente formação para a pesquisa. E aí a gente, muitas vezes, nós somos pressionados a nos tornar pesquisadores, né? Mas eu reforço que o próprio Pedro Demos sempre diz que cada professor é um pesquisador, tá? Eu vou me tornar um pesquisador da minha própria prática educativa, eu me torno um pesquisador para buscar subsídios, conteúdos, metodologias e formas adequadas para ensinar meu aluno. Tá? Então, assim, nós, professores universitários, nós vivemos esse dilema e muitas vezes essa ruptura de identidade, onde eu me vejo muito mais como pesquisador do que como professor. Outros se veem como professor e não se veem como pesquisador. E aí é importante que a gente faça essa aliança harmoniosa como professor-pesquisador, né? Que está em permanente ato de busca do conhecimento. Porque nós somos, dependendo da instituição que nós pertencemos, nós somos instigados ou pressionados a pertencer ou coordenar um núcleo de estudo, a desenvolver pesquisas, a publicar, né, periodicamente, a desenvolver pesquisa com os alunos, desenvolver projetos de extensão. Então, assim, são muitas as atribuições que são de nós exigidas. Tá? E aí, a aprendizagem para o saber ensinar fica a critério de cada iniciativa ou compromisso individual de cada professor buscar isso. Né? Tem professor que não teve a formação pedagógica e ele, mesmo já tendo feito doutorado, vai buscar uma especialização em docência do ensino superior para que ele possa começar a ter uma discussão acerca das teorias da educação, as formas de ensinar e aprender. Tem outros professores que vão buscar nos cursos de capacitação, que as instituições que ele pertence oferecem, buscar essa formação para sanar essa lacuna, mas muitas vezes a própria instituição, ela pressiona muito mais o professor para buscar a sua formação enquanto pesquisador do que a sua formação para ensinar adequadamente. E a gente sabe que é possível aliar duas coisas. É possível eu ser um bom professor e também ser um bom pesquisador. Porque no momento que eu estou desenvolvendo a minha prática educativa, eu posso suscitar nos meus alunos a reflexão crítica, o desenvolvimento pessoal e profissional desses meus alunos, a busca da criticidade através do olhar científico. E aí, através da minha ação, eu vou fazer com que esse aluno busque se tornar também um aluno pesquisador. Porque eu me vejo, enquanto professor, que busca na pesquisa o fomento para o aprimoramento da minha prática. Tá? Então, assim, é importante que a gente mantenha vivo esse tripé da universidade. Mas eu não posso priorizar a pesquisa e deixar em segundo plano a docência. Eu tenho que aliar as duas coisas e utilizar-me da minha prática educativa, utilizar a minha prática educativa como uma forma de suscitar a pesquisa. Então, assim, esse dilema que os professores vivem diariamente dentro das instituições, isso é algo que preocupa, porque muitas vezes a instituição, ela quando recebe
os resultados das suas avaliações externas, elas não conseguem perceber onde está a fragilidade. Por que que nós tivemos esse resultado? Nós estamos realmente investindo adequadamente e de forma equilibrada no tripé que a universidade tem que ter, que ela tem que efetivar? O ensino, a pesquisa ou a extensão. Eu, enquanto professor, eu estou valorizando ou estou desenvolvendo ações que venham efetivar o ensino, que aprimore a pesquisa e que construa também o ato de pesquisar e que também que promovam a extensão para a formação da comunidade acadêmica e da comunidade local. Então, isso é importante que nós estejamos atentos. E por que eu estou falando todo o tempo da questão da pesquisa, da formação e da atuação desse professor? Porque esses são elementos constitutivos da constituição da identidade desse professor. Esse professor, a maneira como ele se vê enquanto educador, enquanto professor universitário, vai depender de todas essas ações que são desenvolvidas conjuntamente. A universidade, ela deve ter como papel a viabilidade da formação pedagógica dos professores, que ingressam na instituição, estimulando e propiciando condições para que os professores se preparem para o exercício do magistério. E isso é importante. De que forma as pessoas que estão à frente da instituição ou das instituições, né, elas estão proporcionando a esse professor ou a forma como estão estimulando que esse professor busque essa formação pedagógica, para que não fique uma formação solitária ou individual. Cada professor, quando suscita em si o desejo de buscar, vai buscar essa formação através de curso, ajuda de colegas, mas que a própria instituição não tem essa preocupação. E aí o Veiga reforça dessa importância da universidade viabilizar todas as formas, né, para que esses professores possam ter condições e preparo para o exercício do magistério. Portanto, ser professor no ensino superior, existem capacitações que vão além de diplomas e títulos. Né? E aí a gente sabe que a importância desses cursos de formação continuada serem permanentes. Tá? Porque a necessidade dessa formação, ela é algo permanente. Por isso que esses programas devem ser, de programas de formação de professores, devem ser permanentemente efetivados, para que esse professor possam ser atualizados continuamente, que esses professores possam ter acesso àquilo que se discute acerca do ensinar e do aprender na atualidade. Como qualquer outro profissional, o professor necessita de formação, pois saber o conteúdo está numa perspectiva bem diferente de ensiná-lo. Reforçamos aqui a necessidade do professor ter um conhecimento específico de forma aprofundada, mas aliado a isso, a forma como vai repassar aos seus alunos, a maneira como ele vai discutir essa teoria, esse conhecimento com os alunos, fazendo com que os alunos possam compreendê-la da melhor forma possível. Tem alguns professores que até questionam que a frase do professor em sala de aula, ela houve uma mudança. Em vez de eu perguntar, vocês entenderam? Que eu faço a pergunta, eu me fiz entender? Eu, enquanto professor, me fiz entender? Vocês compreenderam a minha mensagem? Vocês compreenderam aquilo que eu me propus a ensinar dentro dos objetivos da minha aula? Então, essas competências específicas da profissão professor, elas são exigidas para saber ensinar e para trabalhar nos cursos de formação. Tanto nos cursos de formação inicial, como nos cursos de formação continuada. Porque a gente também sabe que alguns professores, mesmo vindo de cursos de licenciaturas,
eles ainda trazem uma grande defasagem na sua formação pedagógica. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem, ou os alunos não têm, né? A gente, enquanto instituição, também não tem a preocupação de, enquanto professores formadores, que os professores formadores possam reforçar, diante da sua ação, essa formação pedagógica. Tá? Esse desenvolvimento, mostrar para o aluno a importância da formação pedagógica. Então, muitos alunos que são oriundos até de curso de licenciaturas, eles têm uma lacuna na formação pedagógica, porque os seus professores formadores, muitos não trabalharam adequadamente os conhecimentos específicos da área de formação aliados a essa formação pedagógica. Acredita-se que a vivência dos professores, as experiências pessoais e profissionais e os saberes são mobilizados à medida que eles desenvolvem seu trabalho. Então, assim, à medida que o professor desenvolve seu trabalho, a sua vivência, daí a importância do saber experiencial, o saber da experiência. Porque aquele professor que eu fui lá no início de carreira, né, eu me renovo a cada dia no exercício da minha docência, eu me renovo a cada dia. Então, lá no início da minha carreira, eu vi a educação de um jeito, a forma de planejar, mas esse meu fazer docente fez com que eu fosse mudando ou aperfeiçoando as minhas concepções de ensinar e de aprender, de mobilizar os saberes, de desenvolver a minha prática. Tá? Então, é importante levar em conta a experiência desses professores, mesmo o professor iniciante da universidade. Tá? Os professores iniciantes, eles sofrem muito, porque eles se deparam diante de uma situação, tá? Diante de uma complexidade, são desafiados a estarem dentro desse contexto, mas que não têm um direcionamento adequado para isso. Tá? Eles não tiveram uma formação adequada para atuar de forma eficiente e eficaz. E aqui nós reforçamos as histórias de vida como fatores constituintes do processo de construção de suas identidades. Né? As histórias de vidas, elas são fundamentais. Né? Eu, tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei com narrativas de professores, as suas histórias de vida, para que eu pudesse, através dos memoriais de vida pessoal e profissional desses professores, desenvolver as minhas pesquisas, né? Que eles pudessem perceber claramente a importância das suas histórias de vida na sua ação docente, né? E aí é importante que nós estejamos atentos que esse professor, ele precisa, tá, buscar essa formação continuada, ele necessita buscar essa formação continuada da melhor forma possível para que ele possa desenvolver um trabalho coerente. E as suas histórias de vida têm que serem respeitadas, tá? Têm que serem aperfeiçoadas para que eles possam se sentir valorizados. Porque quando a instituição ela leva em conta a história de vida de seus professores, tá? Isso é importante para que eles possam, através das suas experiências pessoais, corroborar com situações da sua atuação profissional. Então, essas histórias de vidas e as identidades, elas impactam a vida dos acadêmicos e marcam esses alunos como pessoas e como profissionais. Essas são algumas referências que nós utilizamos. E, para finalizar, a gente traz aqui uma epígrafe do Bar, que vem dizer que a construção da identidade profissional possui relações com as representações pessoais, a imagem do eu, que ao se deparar com fatores externos, passa por um processo de mudança constante. Então, assim, nós passamos diariamente por mudanças constantes. Né? E é preciso que eu saiba
que eu não me torno professor no estalar de dedos. Ser professor se dá através de um processo de formação permanente, contínuo, de um processo permanente e contínuo. E isso se dá, né, através do meu fazer docente, do compartilhamento de ideias e de experiência com os meus pares, com os meus colegas de trabalho e com meus alunos. Então, muito obrigado. Né, eu espero ter contribuído nessas discussões e agora eu me coloco à disposição para questionamentos. Obrigado ao professor Cledivan pela excelente explanação, foi muito esclarecedora. Fiquei muito feliz com sua explanação e mostrar que você se apropriou da palavra e domina, né, essa questão da identidade profissional. Eu acho que muitos dos professores que aqui estão se sentiram contemplados em sua fala no decorrer de sua carreira. Então, nesse segundo momento, eu gostaria que os professores e todos os participantes que estão ouvindo essa webconferência, que abram o seu microfone, ou então, se tiver envergonhado, escreva no chat, e vocês podem participar tranquilamente, tá certo? Através de perguntas, e o professor Cledivan vai respondendo de maneira simultânea. Professor Manuel, não sei se você viu alguma questão aí no chat, se tiver, você pode até falar. Posso, vou ler aqui. Pode tá ler. Então, começando lá em cima. O Renato Furtado, ele comenta, né, que na discussão ensino versus pesquisa, a extensão fica de lado. Tá? Um comentário que ele faz, ele não deixa um questionamento. Você quer falar uma coisa, professor? Isso, a gente percebe que hoje há uma luta mesmo para que a gente possa efetivar a extensão. É tanto que o MEC e algumas instituições estão curricularizando a extensão, né, para que nós agora aqui na UFDPA estamos passando pela mudança do PPC e nós estamos exatamente discutindo isso, de que forma nós vamos discutir a curricularização da extensão, porque muitas vezes as pessoas também não conseguem perceber que através da extensão a pesquisa ela é efetivada. Muitos dos cursos de extensões, eles são atrelados a pesquisas, né? E aí é preciso que a gente só saiba a maneira correta da gente trabalhar essa extensão. Por isso que as instituições elas estão vendo essa curricularização da extensão como uma forma de efetivá-las dentro do currículo, para que esses alunos possam ser contemplados de uma forma mais eficiente e possam vivenciar a extensão como seres ativos e não só como participantes, né? É tanto que aqui, se o nosso aluno ele participa de um curso de extensão como ouvinte, ele utiliza isso para as atividades complementares, as horas. Agora, ele só pode utilizar para curricularizar a extensão se ele for um sujeito ativo desse curso de extensão. Professor Edvan, Cledivan, tem uma pergunta aqui do Mirleno Lívio. As IES exigem do docente universitário que busque formação continuada, sobretudo para melhorar o ensino, mas parece que esquece de criar condições para essa busca. Eu gostaria que você desse aí o parecer aí, como é que aí na Universidade Federal do Piauí, e agora o FDPA, porque a gente vivia assim, com duas universidades simultaneamente, porque há um processo de transição, e aí depois aqui a gente do papo, a gente pode fazer um breve comentário sobre isso também. Você poderia só repetir a pergunta, por favor? As IES exigem que o docente universitário que busque formação continuada, sobretudo para melhorar o ensino, mas parece que esquece de criar condições para essa busca. É verdade, a gente sabe que essa busca do conhecimento no que concerne a formação pedagógica, muitas vezes é uma busca solitária. O
do próprio interesse desse professor que deseja aperfeiçoar-se, que deseja melhorar sua prática docente. A gente não percebe, por exemplo, na maioria das instituições, a gente não percebe um curso de formação docente de forma permanente, né, que seja de forma sistematizada essa formação. Se dá no início, quando o professor é inserido na universidade, tá? Ele faz esse curso de iniciação à docência, e depois esse professor ele vai ter uma formação continuada solitária, ele buscando isso. E isso é que nós queremos mudar aqui na UFDPA. Nós estamos exatamente buscando agora a formação de uma comissão permanente para a formação dos professores, né, que esses professores possam ter de forma regular, né, dentro de um cronograma, de uma organização prévia bem estruturada, que eles possam participar ativamente programas de formação continuada de professores, né? Que a gente sabe a necessidade desses professores e também o convencimento, porque também a gente sabe que muitos professores, principalmente aqueles que necessitam ou precisam mais da formação pedagógica, quando a instituição oferece essa formação pedagógica, eles não aparecem, né? Eles não participam ativamente, que seriam, a princípio, as pessoas que mais precisam. A gente vê, por exemplo, eu fui convidado recentemente para participar na universidade, uma instituição privada, ensino superior privada aqui em Parnaíba, que lá eles têm a roda de mestre. Então, assim, a cada sábado do mês, eles discutem temas relacionados à formação do professor, à atuação do professor, os desafios de ser professor. Isso, achei bastante interessante essa proposta, porque eles levam a cada mês um profissional diferente para dividir suas experiências, para mostrar formas diferentes de trabalhar. Mas outras instituições não têm essa formação. E aí é exigido do professor essa formação, mas muitas vezes não oferece. E também, às vezes, as universidades oferecem, mas os professores não prestigiam como deveriam. Isso, Cleidivan, você só complementar a sua fala, às vezes a universidade oferece e o professor ele não prestigia, isso acontece muito. Então, eu vou fazer uma breve comentário só para ajudar você nessa pergunta. Por exemplo, eu fui professor daí da Faculdade de Medicina da UFPI, do seu colega, né? Hoje estou aqui no UFC. Isso. E eu notei que o programa de formação docente, ele deixa um pouco a desejar, porque só são 3 dias e acabou, e o professor não tem mais formação nenhuma. E o nosso projeto aqui do PAAP, com a ideia? A ideia é diferente. Nós temos uma formação continuada sempre, mesmo nesse período de pandemia, nós estamos de forma intensa. Se você, logo no mês de abril, tínhamos conferência todos os dias, manhã, tarde, né? Inclusive em feriado. Eu acho que o professor Emanuel, ele deu a palestra dele no feriado, e essa webconferência, ela está aberta para todos os professores que estão em estágio probatório e os professores veteranos. Mas nós notamos que a maior parte dos nossos professores que frequentam a webconferência são os professores que estão nesse estágio probatório. E muitas vezes aquele professor mais antigo, ele não quer sair da zona de conforto dele e sentar lá com um colega mais novo e compartilhar conhecimento. Isso acaba sendo um tipo de entrave, que lá nas metodologias ativas nós chamamos de professor resistente, né? E com relação à pós-graduação, isso tem mudado muito, porque na pós-graduação, eu vou falar pelo meu programa, assim, do nosso departamento, que é o de Ciências Morfofuncionais, nós temos 3 estágios de docências, né? Um para o mestrado, 2 e 3 para o doutorado. E aos poucos nós fomos construindo, dando ferramentas para que esse pós-graduando ele possa escolher metodologias e estratégias para o seu futuro trabalho docente. Além disso, dentro de vários programas de pós-graduação, existem disciplinas diversas, como didática do ensino superior, existe metodologia do ensino superior, existem diversas outras disciplinas, onde o aluno tem o poder de escolha, porque essas disciplinas são optativas, de selecionar essas disciplinas.
Além disso, no PPGE da FACED, né, da Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, pela primeira vez aí, desde que ele foi fundado, foi ofertado esse semestre de disciplina de metodologias ativas, que tem um alcance, né, para a formação docente. Só que, às vezes, o que é que acontece? Falta o quê? Um pouco de divulgação, um pouco de procura no momento da matrícula para a base do pós-graduando, e no trabalho anterior, quando esse programa tinha um outro nome, a gente ofertava a disciplina de didática e que o professor também tinha capacidade de voltar lá nesse contexto. Então, além da responsabilidade das IES com os programas de formação docente de ofertar, o professor tem que ter o cuidado de ir buscar, porque eu posso dizer que eu trabalho com alguns professores que há mais de 15 anos vai a um congresso se qualificar. Então, eu tenho que investir em mim também, e quando eu faço investimento em mim, eu aprendo uma nova prática, uma nova abordagem, eu consigo renovar minhas aulas, renovar as estratégias de ensino e motivar o meu aluno para ele poder conciliar mais com a aula. O que você diz, eu reforço essas palavras, assim, começando pelo o exemplo que você deu do nosso curso de formação docente da UFPI, tanto que na avaliação eu mostrei a necessidade das palestras serem mais atrativas, né, da forma de agregar um discurso que pudesse contemplar a todos, né, porque muitas vezes o professor chega lá e ele vai lá dizer que só será um bom professor quem tem a formação pedagógica, e aí os outros que não têm a formação já sentem antipatia pelo discurso do professor e não têm interesse, e não é dessa forma. Tá? Esse seminário, ele precisa ser algo contínuo, sistematizado, mas que venham discutir temas que venham agregar a formação e a atuação desse professor, para que ele possa melhorar. Agora, isso que você diz, que tem muitos professores que resistem a isso, eu costumo sempre dizer que o fato de eu ser professor experiente não significa dizer que eu tenho mais conhecimento do que um professor iniciante. De repente, esse professor iniciante, ele teve a oportunidade de acesso a muito mais conhecimentos do que eu. Agora, o que eu tenho mais do que ele é experiência, que isso é importante, é fundamental, tá? Tem uma valia muito grande. Mas isso não impede eu, com a minha experiência, agregar conhecimento àquele professor iniciante, até para ajudá-lo, mas também aprender com ele. Tá? Porque muitas vezes esse aluno ele vem com um conhecimento mais renovados, né? Formas de ver a ciência de uma outra forma. E com relação aos programas de pós-graduação que oferecem disciplinas pedagógicas, a maioria deles oferece como disciplinas optativas. E muitos alunos, às vezes, preferem não pagar essas disciplinas, tá? Se tiver a oportunidade de pagar outra optativa que trabalhe mais a parte específica da sua formação, eles priorizam isso. E muitos, quando pagam essa disciplina pedagógica, eles só pagam para completar alguns, né? Não estou dizendo todos, mas alguns para completar a carga horária, mas que eles não se sentem ou não se deixam se envolver nas discussões da pesquisa. A gente vê, por exemplo, que a maioria das especializações, lato sensu, mesmo das áreas específicas, ela tem que ter a disciplina metodologia do ensino superior, né? Mas muitos alunos, eles não conseguem perceber a importância dessa disciplina. Tá? Então, assim, os cursos de formação ainda, e eu percebi muito isso no doutorado, quando eu fazia minha pesquisa, embora eu estivesse trabalhando com os professores formadores de professores de matemática, embora eu pesquisei com os programas de mestrado e doutorado na área da matemática, mas nós somos, dos mestrados e doutorados, incentivados a nos tornarem pesquisadores das nossas áreas. Não é fomentado a gente ser professor com o conhecimento que nós temos, né? Não é trabalhar da formação pedagógica. Então, desse conhecimento aqui, como é que você vai trabalhar enquanto pesquisador da área? Como é que você vai tornar isso plausível, compreensível pelos alunos, né? Então, isso é importante,
E a gente sabe que essa necessidade do professor buscar, né, essa formação continuada, de forma contínua, independe do seu período probatório, né? Tem professores que só enquanto ele está no probatório é que ele participa ativamente desse curso de formação, porque é uma exigência. Mas depois disso, ele não consegue vislumbrar a necessidade dele dar continuidade à sua formação, né? Cleidivan, eu vou pedir ao professor Fernando de Sobral que ele abra o microfone dele e faça a pergunta. Tudo bem. E aí, tem uma mesma pessoa fazendo várias perguntas, para ser um pouco democrático, eu vou pegar um pouquinho de cada um e depois eu volto para a mesma pessoa, tá certo? Professor Fernando, está com a palavra. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado por sua apresentação. Eu vim trazer aqui umas questões que vai em favor do que o senhor tem desenvolvido. Mas eu vim questionar uma característica que o nosso contexto de atuação de docente revela realmente esse paradigma entre pesquisar e lecionar. Porém, a questão seria essa. Este quadro não é um reflexo do modelo da educação brasileira, que supervaloriza uma educação de pesquisa, a ponto de levar aos docentes, ou quem se torna docente, né, a ter que se debruçar constantemente a uma atividade de produção científica, de pesquisa, e muitas vezes deixando em segundo plano ou ficando nesse conflito entre a pedagogia e a especialização. Essa questão vem de uma experiência que eu tive quando aluno ainda, e tinha um professor que ele era muito bom, reconhecido como um especialista, mas ele na sala de aula ele não tinha paciência, não tinha aquele trato com os alunos. Então, sempre se dizia, como o senhor falou muito bem, que os alunos comentam, não, esse professor sabe muito para ele. Mas a questão é que muitas vezes eu percebo que o sistema ele exige de você uma pontuação, exige de você uma produção, exige de você uma certa pressão para que você tenha até voltando para o lado financeiro, você ter sua promoção, você produzir, e a produção direcionada para a sua área. Então, se eu estou num curso de música, no caso, mas a minha área fosse mais tecnologia, então eu teria que estar produzindo dentro da área de tecnologia, que foi a minha formação, para que eu tivesse pontuação. Ou eu teria que deixar de trabalhar na tecnologia e me dedicar a outra área, abandonando a área que eu me dediquei. Então, essa questão não seria um problema do formato que a educação é vista pelo Brasil? A gente sabe que, eu concordo com você, que as instituições de ensino superiores, elas valorizam realmente muito mais a pesquisa do que a própria ação do professor. A gente sabe que até nas pontuações, isso que você disse é uma realidade, quer dizer assim, a minha produção científica ela vale muito mais do que a minha atuação como docente, né? E aí a gente sabe que nós vivemos esse dilema, né? E eu costumo sempre mostrar que, enquanto profissional, eu tenho que buscar suscitar, fazer as duas coisas de forma harmoniosa. É mais complexo? Mas isso é possível. Isso é possível, que você mantenha, porque a própria sua ação docente, ela suscita várias questões para que você possa fazer produções científicas. Eu, por exemplo, eu trabalho com a disciplina Metodologia do Ensino da Matemática, no curso de matemática, e os meus alunos, eles em equipes, eu peço que eles desenvolvam um projeto de intervenção, né, de aprendizagem. Eles vão nas escolas da educação básica, eles vão até as escolas, levam uma carta de apresentação, conversam com o professor de matemática, e o professor de matemática vai dizer qual é o problema de aprendizagem de matemática que ele vivencia na sala de aula, de forma bem expressiva, e esses alunos eles vão desenvolver um projeto para poderem atuar nessa sala ou junto aos alunos da escola para minimizar essa lacuna. E aí,
dentro desses projetos que meus alunos fazem, eles são obrigados a desenvolver um relatório de todo esse projeto, desde a elaboração, o desenvolvimento e as perspectivas dele em relação à aprendizagem. E muitos desses projetos nós transformamos em artigos que foram publicados em livros e revistas como relatos de experiência. Né? Quer dizer assim, dentro da minha atuação enquanto professor formador, eu suscito nos meus alunos, né, uma intervenção que eles fizeram, e eles geralmente gostam muito, porque aprendem, já têm contato com os alunos, mas também eles desenvolvem a pesquisa. Né? Eu busco mostrar a eles a importância dessa pesquisa, mas concordo com você que essa produção científica que nos é exigida termina a gente colocando a docência ou as ações da docência em segundo plano. Primeiro, muitos professores não têm a preocupação de fazer aquele planejamento diário das suas aulas. Né? Quer dizer assim, tem professor que já tem a aula preparada de semestres anteriores, que não traz nenhuma inovação. Tem professores que eu já vi, já recebi reclamação de alunos que diz que o professor, por exemplo, falou que não era professor, ele era pesquisador, mas ele fez concurso para docente. Né? Ele fez concurso para docente. Quando eu participo das bancas de concurso, eu vejo muito isso. Eu já participei da banca de concurso da área da saúde, onde, quando o professor terminou, os colegas da área específica, eles disseram, olha, muito bom, tem muito conhecimento científico. Eu digo, mas didaticamente, esse professor, ele está muito aquém. O plano de aula dele está todo errado, ele não fez a dosagem adequada dos conteúdos, ele não usou corretamente os recursos didáticos, ele transitou de forma exagerada de um lado para o outro da sala de aula, tá? E tudo isso atrapalha na aprendizagem do aluno. Mas ele tem uma grande produção científica, olha o currículo dele. O fato de eu ser um bom pesquisador não significa dizer que eu serei um bom professor. Como também o fato de eu ser um bom professor não implica também dizer que eu serei um bom pesquisador. O ideal é que eu procure manter uma equidade. E dentro da minha prática, como diz o Pedro Demo, eu posso ter a consciência de ser um professor pesquisador, um educador pesquisador, né? Porque ele até fala da questão de ser professor e ser educador. Né? Porque o professor é aquele que professa uma regra, uma lei, uma norma, uma teoria. O professor educador é aquele que professa a regra, a lei, a teoria, uma norma, mas ele agrega a essa reprodução um contexto, um contexto atual, um contexto de sociedade, dentro da realidade do aluno, tentando transformar esse ensino ou esse conteúdo, fazendo com que ele seja útil. Então, assim, eu concordo com você que a própria história da educação traz isso, né? Em relação à pesquisa, a supervalorização dela, até para a gente mudar de classe, as nossas progressões. Eu preciso ter essa produção, mas eu preciso também ter esse cuidado, como você mesmo mencionou, que você tinha um professor excelente, mas que na sala de aula ele não tinha um trato com os alunos. E aí? Como é que ele se vê? Esse professor, realmente ele está desenvolvendo o fazer docente de forma adequada ou ele só valoriza a pesquisa? E como é que ele utiliza essa pesquisa que ele faz ou que ele publica dentro da sala de aula dele? Quais as contribuições que essas pesquisas que eles estão realizando vai contribuir para a formação dos seus alunos? Porque a pesquisa, a teoria que não é vislumbrada a aplicabilidade, ela não tem sentido. Né? Então, infelizmente, nós somos incentivados diariamente a só produzir, e muitas vezes deixamos em segundo plano essa questão da docência. Mas eu reforço que é possível eu ser um professor pesquisador. Né? É possível desenvolver a minha prática aliando a pesquisa. É exigido mais de nós, exige muito mais, mas é possível.
o professor Cleidivan, a gente tem uma lista de inscrição aqui, que são muitas perguntas, e aí temos a Caroline, que se estiver ouvindo, você já pode abrir seu microfone, o professor João César e a professora Mazé. Em seguida eu vou dando aí a sequência, porque são muitas perguntas. Caroline, que se encontra presente, por favor, abra seu microfone e faça a pergunta. Se a Caroline não tiver, eu já estou passando a palavra. Ah, tá aí, Caroline, vai perguntar. Pronto. Boa tarde, professor. Você já meio que respondeu o que eu comentei, né, a questão de ter a disciplina de docência, uma preocupação maior da formação científica, né, da pesquisa científica durante o mestrado e doutorado. Eu até comentei aqui nos comentários a respeito, porque eu, pessoalmente, tive que brigar muito no doutorado para poder, com a coordenação que não deixava dar aula em uma outra instituição, né? E aí eu consegui, quando eu tive essa oportunidade, foi que eu vi qual era diferente fazer a disciplina, né, que é ofertado na pós, de realmente tomar de conta, né, da sala, preparar, fazer os planos e tomar conta da turma, né? E quanto o professor já comentou da extensão, eu só vim conhecer os projetos de extensão quando eu ingressei como professora. Eu não conhecia como aluna, não fui apresentada, então, o senhor meio que já comentou tudo isso. Eu só reforço que a gente sabe que quando a gente se depara mesmo com a realidade da sala de aula, a gente vê que tem muitas coisas que não foram ditas ou não foram percebidas quando a gente pagou a disciplina, né? Porque a gente que não consegue, por exemplo, digamos, medir ou mensurar quais serão as atitudes dos nossos alunos, né, diante. Porque o próprio Huberman, quando o Huberman fala do desenvolvimento do professor, ele diz que quando o professor inicia na docência, ele tem duas sensações ambíguas. Ao mesmo tempo que ele está feliz que agora ele é um profissional, ele vai ter a turma dele, ele vai poder desenvolver e pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida enquanto estudante, ele vai ter um salário, tá? Ao mesmo tempo que o professor está super feliz por todas esses requisitos, ao mesmo tempo ele vai se sentir angustiado. Será que eu vou conseguir fazer com que meus alunos aprendam? Será que os alunos vão me respeitar e eu vou conseguir ter domínio da sala de aula? Será que eu vou fazer um processo avaliativo que seja eficiente e eficaz e eu perceber se eu alcancei os meus objetivos? Será que eu vou fazer uma dosagem adequada dos conteúdos? Será que meus colegas de trabalho vão me respeitar? Não é? Porque, assim, eu tenho um relato de uma ex-aluna que ela disse que quando foi trabalhar, professora de ciência, os tipos de planta, ela levou várias mudas de plantas. E lá na sala dos professores, na hora do recreio, ela com um recipiente cheio de mudas de plantas diferentes, uma professora que mais experiente, que estava na escola há mais tempo, perguntou: o que é que você vai trabalhar? Não, o tipo de planta. Para que isso? Chega só lá e diz o que é e pronto. Né? Então, eu digo assim, eu costumo até brincar com meus alunos do curso de matemática, por exemplo, no curso de exatas, a prática do professor tradicional é aquela prática GLS, que é giz, lousa e saliva. Ela não tem mais espaço hoje na educação. Mesmo nas áreas de exatas, nós temos que dinamizar, buscar, e não mais só a aula expositiva, ela é um recurso, mas ela não é a única ferramenta. Eu até digo para eles sempre a frase de Abraham Maslow, que diz: se a única ferramenta que você possui é um martelo, tudo ao seu redor será um prego. Então, assim, essa experiência, esse experienciado dia a dia da sala de aula é muito bacana, porque nós vamos tentar pôr em prática aquilo que a gente ouviu lá na disciplina. Mas viver essa experiência, ela é necessária e é importante. E ela é importante. Né? Porque muitas vezes, eu sempre digo, eu tive o privilégio de eu ter sido mais de 20 anos professor da educação básica, do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º e do ensino médio.
e também universitário. Então, hoje, atualmente, eu só sou professor universitário, mas eu consigo trazer para a universidade todas as experiências que eu tive enquanto professor da educação básica. E isso é importante, que as pós-graduações, elas procurem propiciar aos alunos experienciarem ser professor. Muitas vezes até no próprio seminário que os professores desenvolvem nas disciplinas, já é uma experiência para o desenvolvimento da prática docente. Obrigado. Professora Mazé, a senhora está com a palavra, em seguida o João César, em seguida depois vai ser Andreísa Bilhar. Professora Mazé? Então, acho que a Mazé não está ouvindo. Professor João César, você pode fazer o seu comentário, sua pergunta. Professor João César? Olá. Estão me ouvindo? Muito bem. Boa tarde. Boa tarde, professor. Prazer conhecê-lo. E apreciei aqui suas palavras, seu discurso sobre uma trajetória profissional de professor em universidade. Quero crer que seja a universidade brasileira, não é? E a gente tem experiências diversas e percebi vários extratos do seu discurso e comentários diversos aqui, já comentários, inclusive, na direção de questionamentos importantes sobre essa trajetória. Eu, já tenho 42 anos de universidade como professor e sou professor no sentido pleno, ou seja, eu atuo tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão, como na gestão. Ok? E vejo que, assim, diante dessa trajetória minha, de tanto ouvir falar e de tanto ler a respeito, eu fiz uma opinião sobre o processo de entrada que temos até a fase que eu me encontro de professor titular há 20 anos, né? E o que a gente precisa reunir dentro desse intervalo todo para se tornar, juntar um ponto que eu senti um pouco falta, foi a questão da vocação, né? Também juntar o ato vocacional, né, com o ato do treinamento, da adequação, do aprendizado para ser, vamos dizer, um professor minimamente razoável, né? E esse papel é exercido por nós quando consegue entender que você está implicado dentro de uma universidade brasileira em um processo de formação de pessoas pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão. Quando você completa esse circuito todo, e você estará fazendo minimamente razoável, você estará fazendo uso desse papel nosso, que é ser o professor, né? Quando a gente entra, eu diria para você avaliado, né, de uma forma muito pontual, não é? Nesse tempo todo aí nós temos formado muitos jovens com doutorado, mestrado, doutorado, e eles são simplesmente aprendizes de pesquisadores, né? Numa área super específica. Eles não desenvolveram nada a respeito do que é pedagogia, do que é didática, não é? Você comentou tudo sobre isso, colocou muito bem.
Precisamos ter nas universidades brasileiras, eu diria como um dos desfechos dessa sua apresentação, centros de formação docentes ativos, contínuos, não só para receber essas pessoas que entram, que não têm experiência nenhuma no ato de ensinar, como também no ato de pesquisar, no ato de fazer extensão. Nenhum tem experiência de nada do que significa dizer trabalhar profissionalmente a esse respeito. Nada, simplesmente nada. Os processos de formação, eles têm que contemplar todos esses itens. Não é só ensinar, não é só pesquisar, não é só extensionar. Não, é uma dosagem, um ritmo, um processo de capacitação, de treinamento, que é responsabilidade, dentro da estrutura universitária brasileira, das instituições que estão no ensino superior. Elas têm que trazer para si essa responsabilidade de, ao receber essas pessoas selecionadas com essas limitações naturais, precisa lhes dar as condições de atuar profissionalmente, né? Tanto para a própria pessoa em si, como para lhe dar as condições materiais, físicas, né? Das estruturas dos cursos, né? Veja, esses cursos que nós temos no país, né? Eles são muitas vezes feitos por pessoas que são, eu não vou exagerar aqui, leigas em construir cursos, tá certo? Alguns abnegados que tiveram a chance de ter uma visão mais ampla se dedicam a atuar mais motorizados, enviesados, muitas vezes. Então, o que a gente chama de projeto pedagógico de curso, não é? Às vezes é um arremedo de projeto pedagógico. Passando pelas proreitorias de ensino, né, e que recebem decisões de instruções para poder melhorar esse item, articular melhor as partes, começo, meio e fim de um curso, mas as condições são muito frágeis, não existe um centro de acompanhamento de cada curso, né, um setor próprio pedagógico, né, pedagógico nesse sentido, para poder realmente, pedagógico são critérios, estruturas, procedimentos para fazer a lição do ensino e aprendizagem. As técnicas didáticas, né, e com os outros meios próprios. O seu áudio está falhando agora. Ensino e aprendizagem como avaliação. E fazendo esse explorando de alguns alunos. Seu áudio está falhando. Professor João César, a gente não está te ouvindo, não. Seu áudio falhando muito a partir dos últimos segundos, viu? Mas compreendemos toda a pessoa fala. Não sei se está cortando ainda, a gente não está ouvindo, não. Está melhor agora? Ainda melhor ou não? Tenta falar aí agora para ver. Agora melhorou? Então vamos colocando a mão aqui na boca aqui para ver se consegue avançar. Enfim, para encerrar, eu diria um aspecto somente. Existem nas universidades o que a gente chama de projeto de pesquisa, projeto de extensão, mas não existe projeto de ensino. Não é incrível isso? Quando o professor poderia, né, se houvesse... Está ouvindo? Estou sim. Ok. Quando o professor poderia desenvolver seus métodos, suas técnicas no contexto do ensino. E isso seria um instrumento de atenção
para os cursos, os desenvolvimentos das aulas. Há coisas maravilhosas de colegas que se preocupam em fazer pesquisa em ensino usando suas próprias aulas, não é? Mas isso essas coisas não são traduzidas em documentos e se perdem quando não registrado. Então, portanto, eu gostaria de saber da sua parte o que você teria a dizer sobre esse conceito, bem dizer, mas que se traduz em instrumento prático, que seriam os projetos de ensino a serem estabelecidos nas universidades para que se pudesse ter esse canal de desenvolvimento do ensino, sabendo que ensino envolve aprendizagem, envolve pesquisa, envolve uma estrutura de formação como um todo, não é? Se você teria alguma coisa a dizer a esse respeito. Só porque falou um pouquinho, você poderia repetir o questionamento, por favor? Só o último questionamento. Questionamento sobre projeto de ensino. Isso. Se na sua visão, na sua experiência profissional, se você tem algo a dizer a respeito da instituição de uma estrutura de apoio nas universidades que pudessem carregar o desenvolvimento de projetos de ensino dentro de um programa de incentivo ao ensino, não é? Que reunisse os aspectos de avaliação, de formação, de desenvolvimento de métodos didáticos integrados às estratégias pedagógicas dos cursos. Então, uma visão mais ampla e do contexto de projeto de ensino, à luz do que existe em projeto de pesquisa e projeto de extensão, ok? Ok. Então, assim, primeiro, queria lhe parabenizar, né, pela a sua trajetória profissional, né, a sua atuação, e eu também, na atualidade, né, estou coordenando o curso de pedagogia exatamente para poder vivenciar a gestão também, né? Não só a pesquisa, o ensino, a extensão, mas também ver a gestão, né? Com todas as suas implicações, que a gente termina aprendendo muito. Tem muitas coisas que nós só aprendemos quando estamos na gestão, né? Enquanto professor, nós não temos acesso a determinadas coisas que, quando nós estamos na gestão, nós terminamos aprendendo, né? Em relação ao que você falou da questão do Centro de Formação Permanente, eu concordo com o senhor, acho que é uma necessidade, e dentro desse Centro de Formação Permanente, poderia ser um dos viés de trabalho esse projeto de ensino em que você elencou a importância deles, né? Quer dizer assim, que esses centros de treinamento eles pudessem privilegiar uma efetivação de projetos de ensino que pudesse agregar, né, esse tripé universitário, a pesquisa, o ensino à extensão, a troca de experiência, porque, como você diz, tem muitos professores que desenvolvem experiências fantásticas no seu dia a dia na sala de aula junto aos seus alunos, né, constrói conhecimento de forma significativa, mas eles não são publicizados, não há nenhum momento para que a gente possa compartilhar dessas experiências, né, não há um momento em que esse professor ele possa compartilhar da experiência que ele teve na sua ação docente, porque nós não temos esse espaço, até pela própria organização da universidade, que muitas vezes você vem da sua aula, depois vai produzir no seu gabinete as suas pesquisas, as suas leituras, mas nós não temos efetivamente, de forma sistematizada, encontros onde nós pudéssemos trabalhar essas várias nuances que permeiam
a ação do professor, a atuação do curso. Por exemplo, eu trabalho com história de vida, né? Estou com pesquisa narrativa. E na história de vida, a gente tem os ateliês biográficos. É uma riqueza, onde cada participante, ele conta a sua história de vida pessoal, sua história de vida profissional, a sua atuação. E quando você contou a sua história, então tem fatos da sua história que se aproximam da minha história, mas que também distanciam. Então é um momento de compartilhamento, de troca de experiências. Então, assim, esses projetos de ensino, eles infelizmente ainda não são efetivados como deveriam nas instituições de ensino superior, pelo menos a todas que eu já passei, né? Eu já trabalhei mais de 15 anos em instituições particulares. Antes de estar na federal, eu fui substituto várias vezes, tanto na federal como na estadual, e a gente não percebe essa preocupação. E isso que o senhor defende, né, quer dizer assim, esses projetos de ensino, eles são enriquecedores, tá, para nós fazermos com que esses aprendizes de pesquisadores, por exemplo, esses alunos iniciantes, esses aprendizes e pesquisadores que vêm do mestrado, do doutorado, eles possam ver a experiência daquelas pessoas que já estão atuando há mais tempo, né? Que possam ver na prática a aplicabilidade de uma teoria, o desenvolvimento de uma questão, né, de um determinado anseio. Com relação à questão da vocação, eu não sei muito, assim, muito claramente o que você defende como vocação ser professor, né? Porque eu venho do viés que não levo muito a questão da vocação lá no sentido religioso, né? Eu vejo a questão do professor como profissionalização, e não como uma vocação. Ninguém nasceu destinado a ser professor. A gente se faz professor, a gente se forma professor, a gente busca ser professor como se forma um biomédico, como se forma um médico, um advogado, e a gente agrega a linguagem de ser professor. Então, assim, ser professor é profissionalização, na minha visão, né? E essa profissionalização é você buscar, lógico, é você buscar essa formação, mas lógico que tem algumas pessoas que elas têm uma habilidade maior para a docência, o desenvolvimento da linguagem oral, a postura, o desembaraço nas atitudes. A gente sabe que algumas pessoas, elas trazem consigo habilidades que são mais ligadas à atuação da docência, tá? Mas outros que, a princípio, não têm, e que eles têm esse entusiasmo de buscar essa formação, como o senhor mostra na sua experiência, essa busca que fez ao longo dos anos. Então, assim, isso é de fundamental importância, de você buscar essa formação. Quer dizer assim, para você chegar onde você está como professor titular, você teve que se aperfeiçoar nos conhecimentos específicos, mas você também deu importância a essa formação pedagógica. E você efetivou ao longo da sua trajetória o tripé universitário, atuando como docente na extensão, como docente na pesquisa, como docente em sala de aula e também dando a sua contribuição na gestão. E tudo isso foi o quê? Busca, né? Quer dizer assim, quando você entrou na gestão, você foi buscar todas as incumbências que lhe era necessário. Então, eu acho que até a discussão da gestão mesmo, nesses projetos de ensino que o senhor defende, eu acho que tem que ser discutida até a questão da gestão. Porque eu não sei aí, mas aqui, o nosso departamento, a gente tem o rodízio, que todo mundo será um dia coordenador. E aí é preciso também, digamos, socializar essa experiência de ser coordenador, né? Porque, por exemplo, quando a gente entra na universidade, e eu acredito que isso deveria ser feito, não é, por exemplo, nos informados, como a gente vai fazer, como elaborar um curso de extensão, como a gente vai submeter um curso de extensão, a gente aprende fazendo, mas não há uma preocupação de uma formação, um treinamento, como você chamou, né? Uma formação para que a gente compreenda ou aprenda como fazer isso. A gente vai terminando aprendendo fazendo. Né? Então, assim, era importante que nesse projeto de ensino
também fôssemos ensinados a lidar com as questões burocráticas da universidade. Né? Porque a gente sabe que a burocracia está presente na elaboração e na solicitação para um projeto de extensão, com a elaboração de PPC, das nossas próprias progressões. Então, tudo tem uma sistematização a ser obedecida. E a gente termina desconhecendo isso porque não foi nos dada a oportunidade de conhecer isso. Professor Cledivan, muito obrigado pelas suas perguntas. A gente vai abrir agora para mais 2 perguntas, e depois a gente vai fazer um encaminhamento por conta da hora, né? E Tudo bem. Um pouco mais. Então, eu vou ler uma pergunta, e depois que eu ler essa pergunta, eu gostaria que a Andreísa Bilhar, que ela estava na sequência, inscrita, ela possa abrir seu microfone e fazer a nossa última pergunta. Mas, assim, houve uma pergunta aqui da professora Mazé, que fala que, como é o programa de formação docente da Federal do Piauí? E uma outra coisa, eu gostaria que você falasse, Cledivan, que aí tem uma experiência muito exitosa, que as pessoas não sabem. Por exemplo, quando você vai fazer um concurso na Federal do Piauí, além da banca técnica, que é composta por 3 pessoas, há um pedagogo na banca que vai julgar a parte pedagógica. E eu lembro muito bem, quando eu fiz o concurso aí para a Faculdade de Medicina, eu tirei o 10 do pedagogo, eu fiquei muito feliz, e aquela nota do pedagogo, para mim, foi mais, assim, motivadora do que da própria banca técnica, que também tinha sido boa, né? E aí é um diferencial. Então, antes de você me responder, eu gostaria que a Andreísa fizesse a pergunta, tá certo? Se você esquecer, eu te ajudo. Andreísa Vilhar, se você puder abrir seu microfone, eu agradeço. E aí, depois da pergunta da Andreísa, a gente vai fazer os encaminhamentos por conta da hora. Tudo bem. Palestra foi muito boa, e assim, muitas questões a ser discutidas, que ficaríamos aqui 10 horas discutindo a prática docente. Andreísa, ela não está respondendo, eu vou ler a pergunta dela. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pronto, boa tarde. Parabéns a todas as colocações, professor, e professores que assim somaram com a gente agora à tarde. Realmente, o professor universitário, quando ele entra na faculdade, ele não tem um preparo, né? Não é feito toda uma preparação à docência para aquele professor. E ele vai estar ali, de repente, numa sala de aula, sendo o mestre, o professor, o ensinante e o aprendiz ao mesmo tempo, né? Então, realmente, as práticas de ensino na docência, elas deveriam ser prioritárias na entrada de um professor na faculdade. E não só na entrada, como você colocou, ela deve se manter de uma forma perene, como uma educação permanente no ensino para o professor. E também, muito bem colocado, é o tripé que o professor universitário ele exerce, não é? Ele não está só na docência, no ensino, ele é muito exigido na pesquisa e na extensão também, que da mesma forma a gente não é preparado para isso. De repente a gente está já ali correndo atrás de um projeto de extensão, já agregando, juntando, levando para a sociedade, mas a gente não foi preparado para isso. A gente está aprendendo ao mesmo tempo que está executando, muitas vezes, né? E como o professor João que colocou agora recente, foi o professor João César, ele colocou que também não existe projeto de ensino, como existe o de extensão e de pesquisa, que realmente deveria ser algo prioritário dentro da faculdade. Um projeto de ensino, a gente está vendo sempre as metodologias de ensino, as metodologias mais recentes, quebrando paradigmas nas metodologias tradicionais. E com isso, acho que a pergunta que eu tinha feito no chat era em relação às metodologias de ensino ativo. Ela caiu, a conexão dela caiu, mas deixa eu terminar a pergunta dela aqui, porque aí você consegue responder. Tudo bem. Eu acho que Andreísa Bilhar, eu não estou achando a pergunta dela aqui, mas foi uma das primeiras. Eu acredito que ela perguntou alguma coisa sobre metodologias ativas, né? Você pode ir respondendo a questão do programa de formação docente da UFPI, a banca diferenciada enquanto ela retorna. Tá certo. Então, assim, na UFPI, nós temos o seminário de iniciação ao ensino superior. Esse seminário, eles são 3 dias, onde existem palestras pelos professores convidados, onde ele trata da questão da avaliação,
da aprendizagem do ensino superior, outras questões, a formação desse professor para atuar no ensino superior. Uma outra palestra ela é direcionada à utilização do SIGA, né, do Sistema de Gerenciamento das Atividades Acadêmicas, e que aí, ao meu ver, precisa ser aperfeiçoado. Né? Eu parabenizo, reforço e parabenizo a importância da forma como vocês estão trabalhando. É por isso que na UFDPA nós estamos passando pelo processo de desmembramento, mas a gente já pensa em formar uma comissão que possa atuar de forma diferente a partir dessas experiências, porque a gente viu que, muitas vezes, muitos professores que participavam do seminário, por não ser palestras atrativas, ou que pudessem alcançar o interesse deles como docente, eles terminavam saindo mais cedo, assinavam e deixavam espaço, e isso é muito triste, porque terminava ficando, pelo menos da experiência que eu vivi enquanto participei, as pessoas que já tinham a formação pedagógica. Então, eu defendo que essa formação, mesmo de iniciação ao ensino superior, seja um período mais longo, de uma forma mais sistematizada, né, que não se reduza única e exclusivamente a 3 dias, né, porque não tem como, em 3 dias, que se resume a 4, 6 palestras, a gente fomentar todas as competências que seriam necessárias para o professor atuar no ensino superior de forma competente e eficaz. Alguns professores já trazem a experiência de outros lugares, mas outros professores não. Eles não tiveram a experiência docente. São pessoas que terminaram a graduação, foram para o mestrado, para o doutorado, tiveram uma boa produção, fizeram a prova escrita e se prepararam adequadamente para uma prova didática e passaram no concurso, mas que não trazem consigo essa experiência realmente de ter experienciado, sendo aqui redundante, o dia a dia da sala de aula, né? Então, assim, hoje se trabalha dessa forma. Na UFPI, é um seminário de introdução ao curso, né, onde os professores, eles têm que fazer esse seminário até o período que completar o seu estágio probatório. Não necessariamente ele tem que fazer no momento que entra, mas até completar o probatório, ele tem que fazer esse seminário, que são 3 dias, né? A inscrição, e ele faz essa inscrição e vai até Teresina, que é a sede da universidade, e vai participar do evento, né? Mas ele resume-se dentro desse viés. Em relação às bancas do concurso da UFPI, todas as bancas, elas possuem 4 membros titulares, né? As bancas, elas são formadas por 2 membros, por 5 membros, sendo 3 titulares, 6 membros, 4 titulares e 2 suplentes, né? Um suplente pedagógico e um suplente da área específica. Mas todos os nossos concursos, eles têm um pedagogo, alguém da área pedagógica, porque os professores analisam a parte específica e o pedagogo, ele analisa o plano de aula, né? Porque tem alguns professores que no concurso ele leva um plano de curso, né? É um plano de aula, a utilização correta dos recursos didáticos que ele mencionou no plano, a postura professoral que é exigida. Então, todas essas questões pedagógicas, elas são olhadas, lógico, por todos, mas quem vai endossar e a pessoa que vai estar à frente desse aspecto na banca é o pedagogo. Então, até nos nossos concursos para professores substitutos, nós temos a figura do pedagogo, para que ele possa avaliar a estrutura do plano de aula e o desenvolvimento de toda a aula em si. A pergunta que a Andresa ia fazer ela perguntava no final, quais são as metodologias ativas que você acha mais efetiva? Ela está aí, para quiser complementar, Andresa, você pode complementar, mas está aqui, ó. Quais metodologias ativas você sugere mais efetivas?
Assim, efetivamente, nós não temos uma preferência por um em si, né, Andreísa? Vai depender muito da realidade da sua sala de aula, né? Do curso que você vai estar, dos alunos com quem você vai trabalhar, porque tem vários fatores. Agora, assim, é importante mencionar que as metodologias ativas, elas vieram quebrar paradigmas, né? Vem nos mostrar muitas formas de ensinar, uma forma diferenciada de ensinar, mas que ela também não pode entrar no modismo ou no comodismo quando entrou os projetos de trabalho. Quando surgiu os projetos de trabalho, os projetos pedagógicos nas escolas, nas universidades, foi uma grande inovação. Mas, com o tempo, os professores continuaram trabalhando de forma tradicional, dando o nome de projeto de trabalho. Até porque muitos professores não acreditavam que aquela metodologia iria surtir efeito, ou que ia realmente fazer com que os alunos aprendessem. Então, a primeira coisa para eu usar uma metodologia ativa não tem que ser só a imposição da instituição que eu pertenço. Eu preciso acreditar que essa metodologia que eu estou utilizando, ela vai favorecer a aprendizagem significativa dos meus alunos. Tá? Então, assim, nós temos que ver a realidade dos nossos alunos em todos os aspectos. A estrutura, né? a questão socioeconômica, todas essas estruturas a gente tem que estar atento. Por exemplo, porque muitas vezes, se eu não utilizar as metodologias ativas de forma correta, eu vou estar proporcionando uma exclusão de alguns alunos. Então, eu tenho que estar atento a isso, se essa metodologia que eu vou usar vai atender a todos e a cada um, e dependendo da situação que eu vou planejar, a forma, o conteúdo, né? Porque a utilização da metodologia, ela deve estar intrinsecamente ligada de forma harmoniosa aos objetivos da minha aula. Eu não vou usar só por usar. Ela tem que servir como meio de corroborar o conteúdo a ser ministrado, né? De fazer com que os alunos possam alcançar uma aprendizagem significativa através das mesmas. Então, é preciso que o professor analise. Porque, por exemplo, o meu aluno do bloco 1 de medicina, do 2020.1, ele tem um perfil diferente do meu aluno de medicina do 19.1. E aí eu tenho que conhecer a realidade da sala de aula para poder fazer o meu planejamento. É por isso que diz que eu tenho que planejar partindo do meu real, né, daquilo que eu tenho como real, objetivando chegar ao ideal. Tá? Muitos professores não têm sucesso porque eles só planejam ações para situações ideais. Eu tenho que planejar ações para situações ideais, mas tendo como alicerce a minha realidade. Porque senão eu vou elaborar um planejamento para alunos que não são os meus, para uma realidade que não é a que eu vivo. Então eu tenho que ter consciência disso. Então, professor Cledivan, muito obrigado pelos encaminhamentos, pela sua palestra, pelas suas explicações. Eu gostaria assim, de falar até um pouquinho, antes de passar a palavra final para o senhor fazer os encaminhamentos, que aí na Federal do Piauí, no campo de Parnaíba, é muito difundido as metodologias ativas, principalmente no curso de medicina, onde nós utilizamos o PBL, o TBL. Na realidade, a gente lá tem um ensino híbrido, porque não podemos deixar de utilizar a metodologia tradicional, que foi a metodologia que nos formou e que funciona perfeitamente, a depender de como está sendo conduzido. Então, eu sou defensor até do ensino híbrido, a gente tem que fazer tudo e tudo bem colocado. O que às vezes acontece é porque as pessoas usam metodologias ativas de forma errônea, sem ter a formação, né? E aí fica não atende o objetivo de aprendizagem que a gente estava propondo. Mas, devido à encaminhada a hora, professor, eu agradeço a participação de todos. Eu vou passar a palavra ao senhor para que o senhor possa fazer suas conclusões e a gente dá por encerrada essa palestra. Então, eu agradeço a todos, né, pela oportunidade. E também dizer que estou à disposição dos senhores para que a gente possa, se quiser em outro momento, discutirmos
outras temáticas acerca do ser professor universitário, desde o planejamento, a questão da avaliação, mas uma coisa é importante que a gente diga, por mais que eu escute, por mais que eu participe de formação continuada, por mais que eu participe de vários cursos, seminários, simpósios, é preciso eu querer, a minha vontade, tá? Porque se eu participar de vários cursos, mas eu não incorporar isso como uma forma de aperfeiçoamento e melhoria do meu fazer docente, não vai adiantar eu ter participado de vários eventos acerca dessa formação. É preciso que primeiro eu acredite que essa formação vai me dar suporte para que nós possamos desenvolver um trabalho que atenda realmente às reais necessidades dos nossos alunos e da instituição que nós pertencemos. Então, ser professor, a gente sabe que na sua essência é uma ação complexa e que exige de nós a aquisição de vários saberes, tá? Como a gente discutiu aqui, mas acima de tudo compromisso com nós mesmos e com aqueles que dependem de nós para a sua formação. Então é preciso que nós tenhamos esse compromisso para desenvolver uma prática educativa que seja realmente capaz de transformar o ensino, trazer uma aprendizagem de forma harmoniosa e que os alunos consigam perceber a aplicabilidade das teorias que eles estudam no seu cotidiano. Então, gostaria de agradecer a todos e dizer que é de fundamental importância a formação contínua, tá? Para que a gente possa aperfeiçoar o nosso fazer docente. Então, parabenizo a todos daí do programa pela iniciativa e pela forma como estão trabalhando e suscitando essa formação de seus professores. Muito obrigado. Eu espero poder ter alcançado as expectativas dos senhores e poder contribuir efetivamente para a formação de todos e de cada um. Muito obrigado. Professor Cleidivan, eu que agradeço por ter aceitado o convite. Todos aqui, eu acho que a maioria adoraram a sua fala. Você pode olhar pelo chat, os parabéns. E é um tema, assim, muito empolgante, que gera muitas discussões e que daria aqui mais de 10 horas para poder a gente discutir. Então, em nome da Universidade Federal do Ceará, do AIDEA, do COIDEA e do PAAP, a gente agradece a disponibilidade do senhor de ter participado dessa webconferência. Haverá outras e a gente vai entrar em contato com o senhor, agradeço antecipadamente, e eu dou por encerrado a conferência. Muito obrigado a todos.